E aí nós vamos encontrar lá no primeiro livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 26. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura para a eternidade. Portanto, eu não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem apenas desfere socos no ar. Então esse texto, ele vai se encaixar no que estamos falando. Ele vai embasar o que nós estamos falando. Quando Paulo traz o exemplo lá dos atletas nos estádios, e ele vai falar, olha, todos disputam, mas só um vence. Então ele vai falar, olha, corra de tal maneira que você alcance. Então a Bíblia está nos ensinando, olha, acomodado na sua fraqueza, se fazendo vítima, se fazendo uma de coitadinho, coitadinha, você não vai alcançar nada. Nem a salvação você alcança. Ah, mas pastor, peraí, a salvação não é pelo sacrifício. Claro que não. Mas Jesus disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Eu posso fazer todo o sacrifício do mundo. Sem o sacrifício de Jesus na cruz, eu não sou salvo. Mas que vai ter um batalhão lutando para que eu me afaste da presença de Deus, vai. O diabo sempre vai querer nos afastar de Deus. E aí, se eu não luto, se eu não treino, se eu não me esforço, como assim treinar? Ora, assim como os atletas em tudo deveriam se dominar, e você sabe que um atleta, ele tem um treinamento rigoroso. Não pode comer tudo o que quer. Não pode comer toda hora. Tem que comer nas horas certinhas, regradas. Os alimentos certinhos, regradinho. O treinamento, o tempo de treinamento. Então, é uma vida de dedicação. O que a Bíblia está nos falando é, se você quer vencer, você precisa ser dedicado. Se prepare, treine. Como assim? Estude a palavra, medite na palavra, ore. Pratique o jejum, consagração. Não é aquele jejum para alcançar coisas, não. Jejuar para emprego, jejuar para aquilo. Não. É o jejum que é aquele tempo que você separa para estar na presença de Deus, você e Deus e mais nada. Leia livros que edificam. Esteja sempre nos cultos. Se envolva com tudo aquilo que é de Deus. Isso é treinamento. E aí você vai ficando cada vez mais forte, mais preparado. E quanto mais preparado, mais à frente você corre. Mais disposto você luta. Amém ou não amém, queridos? Tem que ser assim. É só assim que vencemos o nosso maior inimigo. E ele vai dizer, portanto, no versículo 26, não corro como quem corre sem ter um alvo. Eu não vou sair correndo por aí de qualquer maneira. Aquele que corre tem que saber para onde que vai. E ele fala, também não luto como quem está boxeando o ar, socando o ar. Mas aquele que está preparado, ele dá os golpes certos, da maneira certa, com a força certa, no alvo certo, e derruba o seu oponente, derruba
o seu adversário. Amém? A vida é um campo de batalha. Seja bem-vindo. Venha para a batalha. Agora não venha sem treino, não. Tem que ter treino. Para servir a Deus, precisamos entender, olha, é uma vida de batalha, principalmente no reino de Deus. Mas a Bíblia vai nos garantir que somos mais, muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! É batalha, mas a vitória é nossa. Nos fortalecemos no Senhor e no nome dele venceremos todas as batalhas. Você é um vencedor, querido. Posso ouvir um amém aí? Então avança aí, estamos finalizando. O segredo para tornar-se um vencedor. Aqui está a resposta, a primeira resposta. O primeiro segredo para vencer o seu maior inimigo. 1 Coríntios 9, 27, Paulo vai dizer: mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É o apóstolo Paulo que está dizendo. Ele está dizendo, olha, se eu não lutar e não vencer a mim mesmo, vocês são salvos e eu não. Vocês serão aprovados, mas eu não. E ele vai dizer, eu esmurro o meu próprio corpo. Que expressão forte. Esmurro o meu próprio corpo. Talvez, muito provavelmente, foi a partir disso que surgiram aquelas autoindulgências que algumas pessoas fazem, de automutilação. Sabe aquelas pessoas... Aqui no Brasil tem aí, no interior do Brasil aí, algumas regiões, se não me engano é Nordeste, é no interior. Aqueles autoflagelos em alguns feriados religiosos, se não me engano na Semana Santa eles fazem isso. O camarada vai lá com um chicote e começa a andar se chicotando, se penitenciando, a costa toda vermelha, toda machucada, e ele vai se penitenciando. Porque alguém entendeu literalmente o que o Paulo diz, e lá, em algum momento no passado, começou a praticar. Paulo não está dizendo isso. Paulo usa uma expressão muito forte para dizer o seguinte: você precisa vencer a si mesmo. O teu maior inimigo é você mesmo. Não é o diabo. Por que não é o diabo? Porque o diabo sempre vai atuar nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. O diabo sempre vai atuar naquelas portas que deixamos abertas. O diabo sempre vai atuar nas nossas concupiscências, naquilo que nós desejamos. É ali que ele vai atuar. O diabo nunca atua no teu ponto forte, ele vai atuar no teu ponto fraco. Ele não vai perder tempo com o teu ponto forte, ele vai querer o teu ponto fraco. Mas ele só vai conseguir ter domínio sobre você se você abrir a guarda. Se você der lugar às tuas vontades, aos teus prazeres. Então, em último estágio, você é o teu maior inimigo, porque o diabo não terá poder na tua vida se você não der lugar a ele. Então, quando você se domina, domínio próprio, fruto do Espírito, quando você tem um controle sobre si, quando você vence as suas paixões, você consegue ser feliz. O nosso maior inimigo somos nós. Eu sou meu maior inimigo. Eu estava lembrando hoje daquele filme com Van Damme, Replicante. Quem já viu? Já viu, gente? Lembra do Replicante? O Replicante é aquele filme onde o personagem de Van Damme é duplicado. Não é? Primeiro era um serial killer,
E aí é um serial killer muito preparado, que luta muito, o cara muito... E aí ninguém conseguia prendê-lo. E aí, então a única solução seria replicar o próprio personagem. Então pegaram lá o personagem Van Damme, né, dentro da trama, e aí fizeram um clone, né, um clone cibernético, mas era um humano, um clone do próprio personagem do Van Damme. Porque para vencer aquele cara, tinha que ser alguém exatamente igual a ele. E aí a trama do filme vai se desenrolando assim, onde Van Damme tem que lutar contra um clone dele. E eu lembro que a cena final do filme, quando eles começam a lutar um contra o outro, o clone, que é o personagem bom, porque ele era um personagem ruim, um serial killer, e o personagem bom. Ele vence e ele vai dizer o seguinte: eu adivinho os teus movimentos. Eu leio. Porque como eles eram a mesma pessoa, com a memória genética, tudo, eles eram a mesma pessoa, então ele conseguia saber o que o outro eu dele iria fazer. Então todos os movimentos eram combatidos. Então eu lembrei desse filme hoje, Replicante, porque nós lutamos contra nós mesmos. E precisamos vencer a nós mesmos, e não é fácil vencer a si próprio. Não é fácil. Quem viu o filme, que se lembra do filme, sabe que não foi fácil para vencer o clone. Então, amados, precisamos vencer a nós mesmos. Ele fala: esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, eu faço do meu corpo um escravo. Então, vamos lá, queridos. Como que você vai vencer o teu maior inimigo? O teu maior inimigo é você mesmo. Faça de você mesmo um escravo. Um escravo das vontades de Deus. Não adianta apelar para a fraqueza. Eu sou fraco, eu sou assim mesmo. Não. Vença a preguiça, vença o cansaço, vença a indisposição. Vença os desejos pecaminosos. Vença a baixa autoestima. Vença, vença. Domine sobre você mesmo. Diga: eu posso dominar a mim mesmo. A Bíblia fala que eu preciso me escravizar. Nem que eu esmurre meu próprio corpo. E isso não é literalmente. Não adianta querer bater em você. Mas apenas faça a tua vida, o teu corpo, sofrer as perdas. Aquilo que não é para você, não é para você. Sofra, mas não tenha aquilo que não é para você. Aquilo que não edifica, não edifica. Sofra, mas não se comprometa com aquilo que não edifica. Aquilo que é pecado. Sofra, mas não cometa o pecado. Esmurre seu próprio corpo e o reduza à servidão. Esse é o segredo.